Hoje eu acordei bem, mas bastou eu abrir meu Instagram, olhar um story de alguém viajando, que eu já comecei a duvidar da minha própria felicidade. É engraçado, né? A gente tem casa, tem saúde, tem pessoas que amam a gente, mas basta abrir uma rede social por 5 minutos pra você sentir que tá atrasado, que não fez o suficiente, que devia estar vivendo outra vida e que a sua é super chata e que com você nada acontece. A gratidão virou uma prática quase impossível, porque o nosso cérebro, ele foi treinado pra caçar sempre o que falta e não o que tá sobrando. E isso está trazendo efeitos devastadores para as nossas vidas. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista. E talvez você goste de tomar uns chacoalhões, ou talvez você não goste muito, mas eu sei que uma vez que você entra aqui como Tamanquete, você vai sair uma pessoa ávida pelo autoconhecimento. Se eu perguntar para você, seja você cristão, não cristão, em algum momento, dado que estamos numa cultura ocidental, onde o cristianismo é a maior religião, em dado momento da vida, na escola, em algum momento, você ouviu falar sobre Davi. Davi, aquele menininho, que deu de cara com um gigante, assim, muita coragem nele mesmo, sabe aquele caba que confiava nele. Então tinha um gigante que tava lá, tacando pânico na galera lá onde ele morava, e ninguém conseguia derrotar. Afinal de contas, ele era um gigante chamado Golias. Gigante real. E Davi era só um mero pastor de ovelhas, muito jovem, pequeno, estava ali, né, cuidando das ovelhas, o gigante derrotando todo mundo, metendo pânico na geral. E aí eles chegam até Davi e falam: Davi, assim, tu vai ter que enfrentar, a gente tem que tentar matar esse cara. E eles vão colocar um monte de armadura nele, tal, ele mal consegue andar de tanta coisa que enfiam nele, ele arranca tudo. E munido de porque olha, a autoestima do homem, gente, ela é uma coisa assim, ó, antes de Cristo, assim, é antiga, assim, ele tem uma autoestima, assim, ele larga tudo, cata algumas pedrinhas, algo que se parece com um estilingue, e bora peitar o gigante, tá? Ele peita o gigante, derruba o gigante, vê ali um milagre de Deus, porque obviamente aquilo não foi pela força dele, nem pela autoestima maravilhosa que ele tinha, mas ele catapofe, derruba esse gigante, e esse gigante para de meter o pânico ali no povo dele. Obviamente que com isso, Davi cresce em quê? Em likes, em engajamento, tá? Se torna assim muito famoso. Quando nós estamos andando ali pelo livro de Salmos, muitos deles foram escritos por Davi. E tem um salmo específico que é o Salmo 16. Mais especificamente no versículo 9, ele é um hino de muito agradecer. Se você olhar o Salmo 16 inteiro, isso aqui independe da religião, tá? Tomar o cuidado ali de ler, você vai ver muita gratidão, você vai ver Davi enaltecendo a Deus por todas as coisas boas que ele fez na vida dele. E especificamente no versículo 9, eu até anotei aqui, ó. Ele diz assim: por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Tá, Andréia, o que tem de mais? Tem tantos outros versículos tão bonitos, mas esse versículo me pega num lugar. Ele me pega num lugar, meu amor. Por quê? Eu tendo a olhar assim, ó. E o que eu sei de Davi? Eu sei que Davi foi lá, se encheu de autoestima, catou umas pedrinhas, socou na cabeça de quem tava metendo pânico ali na galerinha de Deus, ali no povo de Deus. Derruba esse cara, ele cresce em fama. Então ele, óbvio, André, que ele escreveu isso, que o coração dele tá feliz, que ele só tem motivo pra agradecer e que ele se sente seguro. Mas aí é que tá. É que aí talvez você não saiba, e aí tem assim um papel da escola bíblica dominical que eu fiz durante muitos anos da minha infância. O pano de fundo é o seguinte, para você entender o contexto em que foi escrito esse salmo, tá? Porque eu olho e eu penso num cara que tá feliz, num cara que tá bem, que as bênçãos estão jorrando na vida dele, que tá tudo dando certo, tá tudo maravilhoso e tal. Mas o que talvez você não saiba é que neste momento, Davi cresce em popularidade. Menino, quem que é esse piá? Quem que é esse moleque que a gente nunca viu? Menina, olha, nunca nem reparei, mas não é bonitinho o rapaz ali e tal? E a galera, o povo começa a se afeiçoar. Porque ele foi, assim, em tese, um herói. E Saul, na época, estamos falando de um governo imperialista, nada de democracia, é um rei, é um déspota. Saulzinho
Saul olha para aquilo e ele gosta, obviamente. O povo tava, assim, sendo panicado pelo cara. Então, beleza, um inimigo a menos e tal. Então, aqui, Davi, do povo, tamo contigo, Davi é o cara e tal. Então, Saul se afeiçoa muito. Só que aí acontece um negócio que, olha, gente, o negócio aconteceu 1000 anos antes de Cristo, mas é tão atual, porque o que começou a acontecer? Começou a ganhar seguidor, começou a ganhar engajamento, começou a ficar o quê? Popular. E no mesmo instante que ele começou a ficar popular, começaram a surgir uns burburinhos assim. Nossa, mas se o cara foi lá, peitou e derrubou o gigante, será se não era ele um cara para ser o nosso rei? E nesse instante também tem um outro pano de fundo aqui com Saul. Porque Saul é rei, porém tá tendo umas crisezinhas políticas, assim. Então o trono dele tá, digamos que um tanto ameaçado. Saul vê essa ascensão, assim, desse cara que começou a bater 1 milhão de seguidores, a galera engajar, curtir, só falar o nome dele. Ele fala, opa, peraí que eu tô criando uma cobra dentro de casa. Esse cara vai me passar rasteira, porque os populares estão amando, estão adorando e tudo mais. E Saul, que é um cara, é o quê? Saul, ele resolve direto e reto. É no peteco. Com ele não tem conversa. Eu vou fazer Davi virar camiseta de saudade. Então ele tenta matar Davi. Um dia Davi tá perto dele tocando lá uma arma. Ele tenta matar Davi, não consegue. Ele tenta envenenar, não consegue. Ele manda Davi numa guerra pra ver se ele morre na guerra. E Davi, corpo fechado, tá? Não morre e volta. Davizão tá com Deus, tá? Corpinho, Deus tá do lado de Davi. Até porque Davi tinha uma promessa. Ele tinha a promessa de que ele seria rei. Então, assim, ó o clima tenso que está. Davi começa, que tava todo aqui com a popularidade, ele olha e fala, opa, eu acho que esse cara tá armando pra mim. Eu acho que esse cara tá querendo me pegar. E quando Saul deixa esse desejo dele declarado, Davi corre pra se esconder. Ele vai pra deserto, se esconde dentro de caverna e tudo mais. E é exatamente no momento como este em que Davi escreve esse salmo. Ele tá sendo perseguido. Qualquer passo em falso é risco de morte. Não é assim, vão tirar minha conta aqui do Instagram. Não, é risco de morte. Qualquer passinho em falso. O cara ele perde a vida tranquila dele pra ficar fugindo. E é neste pano de fundo que Davi escreve o Salmo 16. Um salmo que quando você vai ler, você vai ver que é pura gratidão. E eu recomendo você ler ele leiam sempre, para vocês terem um entendimento melhor da Bíblia, a nova versão na linguagem de hoje, tá? Porque vai atualizar os termos e tal, a leitura fica mais fluida. E aí é quando ele escreve, por isso meu coração está feliz e alegre, oi amado. E eu, seu irmão, me sinto bem seguro aonde, amado? Tem um rei, um déspota atrás de você, ele quer assim, teu oco. E é nesse pano de fundo que ele escreve. E aí eu vejo e me pergunto e me pega num lugar muito fundo, é tipo assim, como a pessoa conseguiu esse nível de gratidão com o mundo dela desabando? Como é que alguém conseguiu olhar para Deus e não murmurar? Como é que alguém resolveu, correndo o risco que estava correndo, olhar o bom? O que ele ainda tinha, a vida que ele ainda tinha. Mas antes, falando em gratidão, preciso fazer um stop aqui, porque vocês vão ter que me agradecer depois da novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Vocês adoram usar o termo que eu sou adulta premium de vocês, que eu já passei por um monte de coisa, e aí eu venho antecipando pra ver se vocês não passam também. E Dona Insider lançou uma camiseta de adulto funcional. Ela se chama Nextech. Por que de adulto funcional? Porque adulto não gasta dinheiro à toa, talvez alguns. Mas sabe ali uma diferença entre preço, qualidade e valor. E também assim, é uma pessoa que preza pela imagem dela, mas também não quer ficar perdendo tempo escolhendo 1001 roupas. E assim como a tech t-shirt maravilhosa, minha favorita, minha véia de guerra que eu uso aqui sempre, ele não desbota, não precisa passar, desamassa no corpo, não fica esgarçada, não dá bolinha e vai deixar você mega estiloso. E em outubro, o nosso cupom ADULTA dá pra você 12% de desconto. No link que tá aqui na nossa descrição, ele já aplica esse desconto lá no carrinho. Então bora aproveitar, quem apoia o pod pra você estar aqui sendo o quê? Aconselhada por uma adulta premium. E aí essa questão me pega muito da gratidão. Por que é tão difícil hoje nós conseguirmos ser gratos? Sabe, eu vi um post que fala assim, né? Às vezes a gente é tão injusto que estamos vivendo orações e desejos e planos que a gente fez lá atrás e nem agradece por isso. E às vezes eu penso nas coisas que eu sonhei e que hoje eu tô vivendo assim e eu não consigo
Olhar com um olhar de tipo, cara, é aqui, chegou, que massa. E tipo, da onde? Por quê? Obviamente, né? O ser humano, ele não tem um caráter de uma pessoa grata. Nós, seres humanos, na verdade, a gente tem uma tendência muito grande, na verdade, para ingratidão. Porque a gente tem uma memória curta, a gente tem uma memória curtinha. A gente esquece aquele perrengue que pediu tanto, que você passou tanto. Você chega aqui, naquilo que você pediu muito lá atrás, você esqueceu. Você esqueceu até das dificuldades que você passou. A gente tem uma memória bem curtinha e bem, assim, conveniente. A gente usa quando convém. E aí, eu tava pensando, cara, mas eu sinto que na atualidade as pessoas têm tido mais dificuldade com a gratidão. Parece que, na verdade, a gente é uma geração de pessoas insatisfeitas. E não que as outras gerações tenham sido satisfeitas, mas é óbvio que com as conversas, com as trocas que eu tenho, a nossa geração é uma geração que beira mais essa insatisfação. E onde que eu acho que reside o ponto de sermos uma geração tão ingrata? Principalmente na biologia da comparação. Nós temos um mecanismo de sobrevivência. Basicamente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai estar o tempo inteiro tentando te defender de ameaças e perigos, tá? Por isso que a gente precisa tomar tanto cuidado com o excesso de estímulos, com o excesso de informação, porque tem uma hora que o nosso cérebro começa a perder um pouco a mão e achar que tudo é uma ameaça, tá? Mas a gente tem esse mecanismo que é um mecanismo de sobrevivência. Então, basicamente, o meu cérebro, ele não é programado para identificar uma coisa boa. E olha, eu tô olhando aqui, o que deve ter de belo aqui? Não, o meu cérebro ele vai olhar para algo e vai tentar identificar algum tipo de erro, algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo. E aí esse nosso instinto de sobrevivência, que é biológico e fisiologicamente real no nosso cérebro, no nosso pensamento, ele se distorce ainda mais nas redes sociais, porque é como se o que a pessoa tem está tirando a minha oportunidade de ter. É como se tudo parece uma ameaça à minha autoestima, à minha realização. Então, o meu cérebro, com excesso de estímulo, com excesso de redes sociais, com excesso de informação sobre a vida dos outros, sobre o que as pessoas estão fazendo, está entendendo que eu estou sob ameaça. A minha alegria, a minha felicidade e a minha realização. A gente começa a entrar num estado de puro esgotamento. Um esgotamento que sempre está olhando para o que está faltando. Para o que o outro tem e eu não tenho. Numa vã ilusão de que se ele tem, ele tira a minha oportunidade de ter. Esse mecanismo ou essa nossa tendência de focar em tudo que pode me ameaçar, focar no que está faltando, no que eu não estou conseguindo e outra pessoa está, vai gerando, obviamente, muita ansiedade. Uma ansiedade quase que crônica em todos nós, porque a gente está o tempo inteiro ali dentro. E a ansiedade, quando ela é recorrente na nossa vida, automaticamente gera também uma sensação de fracasso. Porque a pessoa ansiosa é como se ela estivesse na rodinha do rato. E aí ela fica tentando, ela fica rodando, ela fica fazendo e nada acontece. Então vem essa sensação de frustração. E a nossa mente vai tendendo a começar a achar que a felicidade é algo que está sempre lá. É sempre no próximo mês. Ou é naquele lugar, ou é com aquela pessoa, ou é naquele trabalho e nunca aqui. E eu falo isso, nossa, a suja falando mal lavado. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais pedi, acho que durante minha vida toda, assim, profissional e tal, que sempre trabalhei, fiz muita coisa, eu sempre falei que eu queria ter tempo pra treinar e estudar. Porque quando eu fazia crossfit, eu tinha os 3 empregos, era um malabarismo, assim, era dormindo mal, encaixando um negócio aqui, vivia exausta, vivia morta, e eu falava, gente, eu sonho com o momento onde eu vou ter tempo pra treinar e não ter que fazer o negócio correndo, onde eu vou ter tempo pra estudar. E aí eu me peguei nos últimos meses muito ansiosa. Porque é como se eu visse que estava todo mundo fazendo, todo mundo produzindo e todo mundo conquistando, e eu falava assim, mas eu tô aqui parada. Mas eu não tava parada, entende? Mas eu tenho mais tempo.
Eu consegui otimizar o meu trabalho para hoje ter mais liberdade e tempo, coisa que eu sempre pedi lá atrás. Mas ao invés de eu olhar e agradecer isso aqui agora, eu penso, não, a felicidade não tá aqui não. A felicidade tá que eu tenho que fazer isso, eu tenho que criar não sei o que, eu tenho que produzir. Então ela nunca tá aqui. Ela tá sempre lá. Aí rola um lance que é assim, que é difícil. Porque a gratidão, a gratidão é uma decisão. Tendo em vista que não somos gratos, que nós temos a memória curta, que nós temos essa tendência a buscar ameaças e erros, a gratidão, ela é como um músculo. A gratidão, ela é algo que eu vou ter que decidir no meu dia ser grato. Decidir em meio a tudo que eu estou vendo, assistindo e consumindo, agradecer o que eu tenho, mesmo que não seja o que eu ainda quero. E aí aqui não tem, e isso eu vou sempre deixar muito claro, que eu detesto positividade tóxica, eu detesto essa... Ai, seja grato por tudo, até pelas merdas. Nossa, eu lembro uma vez, eu conversei com um coach. Ele, não fiz coach, eu encontrei com essa pessoa e tal, e ele falou assim pra mim, hoje eu fui roubado. Falei, fulana, como assim, né? Que jeito e tal? Entraram na minha conta, clonaram meu cartão e tal, não sei o quê. Falei, putz, que merda, mó BO, né? Não, eu tô muito feliz. Eu olhei pra ele, eu falei, mas por quê? Deu certo? Não deu, mas eu tô feliz. Porque é uma oportunidade, da vida me mostrar, de eu chegar, como é que ele falou? Que é pra eu ser mais cauteloso, pra enxergar os benefícios. Sabe, ele começou com... Ai, meu Deus, ele começou com uma ladainha de... Ai, vamos agradecer por tudo. Ai, meu Deus. Eu falei, cara, você me desculpa, mas é uma merda o que você tá passando. Não tem lado bom. É uma merda. Ah, mas é uma merda. Tá bom, shit happens. Acontece. Merdas acontecem. E aí eu digo assim, que o ser grato, ele não é assim ignorar o que tá difícil, não é ignorar que talvez eu ainda não cheguei onde eu quero estar, mas sei lá, sabe? É um trem de você equilibrar um pouco a balança. Porque senão você começa a se tornar aquela pessoa muito chata. Tudo reclama, tudo tá ruim, tudo falta, nunca tá bom. Toda conquista né, mas podia ser não sei o que, mas se fosse, chato. E aí isso vai criando raízes de amargura na gente. Isso é bíblico também, sabe? Deus fala o tempo inteiro o quanto a gente precisa ser grato. Porque a gratidão, ela desenvolve na gente um olhar de amor pelas coisas, sabe? É um olhar de viver mais o presente. Quando Jesus fala assim que a gente precisa ser grato e tal, é um benefício que não é pra ele, é pra nós. Porque quando eu olho as coisas com gratidão, eu tiro o peso. Eu tiro aquele peso de achar que eu tô fracassando, eu tiro o peso de achar que estão roubando a minha felicidade, que eu não tenho mais tempo. Essa sensação de fracasso que a gente tá o tempo inteiro, de estar atrasado pra tudo. A gente pode começar, sabe... com pouco, e é um exercício que eu tenho feito. Eu tenho começado assim com o mínimo de o que tá acontecendo agora, que eu tô achando que é ruim. Eu tô achando que é ruim ou é porque eu tô olhando a vida de alguém e o que eu estou vivendo não se compara muito com a dela e aí eu tô comparando. O que eu estou vivendo hoje é algo que eu pedi lá atrás? É um tipo de vida que eu pedi lá atrás? Era isso? Se era isso que eu pedi, por que eu não tô agradecendo? É porque eu acho que eu não queria tanto, ou eu acho que não era isso. Beleza, mas aconteceu. Vamos então mudar um pouco a rota. Vamos fazer diferente, mas sem esse peso. Ai, fracassei. Ai, deu errado. Ai, porque nada acontece comigo. Quer um exercício prático? Deita hoje na tua cama, antes de dormir, antes de ficar no Instagram. Para e pensa 3 coisinhas. Eu tô fazendo isso quando eu vou dormir. Eu deito e penso em 3 coisas que foram boas pra mim no dia. Mas assim, gente, desde um treino que encaixou... eu achei vaga na frente do banco, coisas mínimas, tipo assim, a cachorra fez xixi no jornal. É músculo, precisa. E não é pra agradar os outros ou ser grato porque é um preceito divino, mas todo preceito divino, se você olhar, no final das contas só faz bem pra gente. No final das contas é virado pra dar uma vida mais leve pra gente. E tenha em mente que a vida, ela não vai parar de ter problemas. Isso assim, certeza da vida adulta, como adulta premium, vai ter problema sim. Mas se você começar a só olhar para os seus problemas, você vai começar a achar que não existe nada além disso. E aí vem a frustração, vem a ansiedade e vem a tristeza. Acredite que a gratidão, ela é como que um antídoto, não para dor, para o problema que você está vivendo, mas principalmente para essa cegueira que a gente tem
de ver aonde a gente tá e o que a gente ganhou, conquistou e chegou. Porque vai por mim, quando você aprender a enxergar o que é bom, talvez você vai perceber que a vida nunca deixou de ser boa, mas é a gente que deixou de olhar e achava que ela não presta pra nada. Um beijo e até a próxima.